Fala galera gremista, aqui é Wagner Romero falando de Grêmio nada mais e agradecendo aos novos inscritos no canal. Faltam 40 inscritos apenas para a gente bater os 1000 aí. Então, se tá vendo esse vídeo e não é inscrito no canal, te inscreve, deixa o like, isso ajuda o canal a crescer e se espalhar pelo YouTube, tá certo? Bom, passar a turbulência da derrota de ontem, 4-1 para o Mirassol, demissão do Quinteiros, como já era de se esperar. Tem se batido muito na tecla da divisão da culpa entre Quinteiros e a direção do Grêmio, principalmente do Alberto Guerra. Mas tem uma parte que eu até falei isso num vídeo, né? Não de maneira tão detalhada, que é a parte dos jogadores, né? Até que ponto a culpa é dos jogadores. E a culpa, os jogadores têm sim grande parte de culpa no que está acontecendo e de não ter dado certo também o trabalho do Quinteiros. Eu acho de verdade que a maneira como o Quinteiros queria jogar, no fundo, ela não ia dar certo. Aquilo que a gente viu nos primeiros jogos do Gauchão desapareceu e ele começou a implementar um outro jeito de jogar com as contratações e aquilo não se encaixou, não deu certo. Ok, né? A gente sabe, porque acabou se tornando público, que houve sim desacertos entre alguns jogadores e o técnico, principalmente na questão de não concordar com a maneira do time jogar, da questão tática do time, até com reclamações mais pontuais, né? De posicionamento, de jogar com linha alta, com linha de impedimento, né? E que numa dessas, entre aspas, brigas, discussões, debates mais acalorados, teve uma do João Pedro com ele, que o João Pedro foi até retirado do treino, né? E que a gente começou a ver dentro de campo que o comportamento de alguns jogadores não condizia com aquilo que a gente já viu dos mesmos apresentando no Grêmio. Então a gente viu um João Pedro que foi retirado do time e é um cara que dentro de campo parece que não tá nem aí para nada. O Cristaldo foi retirado do time. Ele, o normal dele já é um cara que não aparenta muita coisa, mas ele ainda aparentando menos, né? Vila Sante. Alguém duvida, por exemplo, que agora o Cuejaro vai começar a jogar? Porque desde que o Quinteiro saiu? Não, né? Então o que a gente tem é um grupo de jogadores que não comprou o trabalho do Quinteiros, e eu não estou aqui também passando pano pro Quinteiros, acho que tinha que ser demitido mesmo, deu errado a tentativa, vida que segue. A questão é que os jogadores eles não compraram o trabalho e aparentemente não se esforçaram nem um pouquinho para tentar fazer esse trabalho dar certo, essa maneira de jogar dar certo. A partir do momento que eles não gostaram do que o treinador queria, eles basicamente pararam aparentemente de se esforçar para que isso desse certo, né? E agora, o comportamento que a gente viu, por exemplo, o jogo contra o Atlético Grau, contra o Flamengo até nem tanto, né? Apesar de que foi um jogo bem morno, não só por parte do Grêmio, por parte do Flamengo também, né? Mas desse jogo do Mirassol também, o comportamento de vários jogadores. Então ficou muito claro que os jogadores queriam a troca do comando técnico. E agora, eu não sei quem vai chegar, até o momento oficialmente o Grêmio não anunciou ninguém. O Grêmio vai com um treinador interino ali, o James Freitas, para o Grenal, né? A questão é que agora, não independente de quem vir, né, mas a bomba está na mão dos jogadores. Saiu o cara que eles não queriam, que eles não se davam bem, né, que era um treinador que se fala, chegava lá, fazia o trabalho e ia embora, não tinha nenhum tipo de resenha, de ser um cara mais próximo dos jogadores. Então agora saiu o Quinteiros, vai vir o outro técnico e a gente vai ver muito claramente quem desses jogadores aí que estavam fazendo corpo mole ou que realmente estão passando apenas por uma má fase. Como eu já falei antes, Vila Sante, Cristaldo, João Pedro, Cuejar
entre alguns outros aí, que perderam espaço com quinteiros e que parecem ter contaminado o grande grupo para não comprar esse trabalho. O que me espanta é que o Grêmio aconteceu algo muito semelhante em 2021. O Filipão chegou para limpar o vestiário, ele lá brigou com o Maicon saiu fora e ele teria pedido para tirar alguns outros jogadores, Diego Souza, o próprio Jeromel, ele se fala muito, entre outros, e que naquele momento, nessa queda de braço Filipão versus jogadores, a direção, na figura do Romildo Bolzan, escolheu ficar do lado dos jogadores e demitiu o Filipão. E naquele grupo de jogadores, nós tínhamos vários jogadores que ali sim tinham conquistado títulos com a camisa do Grêmio, e não só com a camisa do Grêmio, em outros lugares também. Então eram caras que tinham uma força muito grande. O que não acontece nesse grupo do Grêmio. Qual é o título que o Vila Sante tem e tem com a camisa do Grêmio? Vai falar de gauchão? Qual o título, representatividade que o Cristaldo tem na carreira? João Pedro, lateral. O próprio Cuejar vai falar dos títulos do Flamengo, ele sai antes de terminar a Libertadores e tem os títulos lá no mundo árabe, né? Então, o Grêmio hoje está na mão de um grupo de jogadores que aparentemente parecem ser mimados mesmo. Se não for do jeitinho que a gente quer, a gente não vai correr. E agora, a bomba, senhores, está na mão de vocês. E eu espero de coração que a torcida não ache porque agora saiu o Quinteiros que está tudo certo. Não, não está tudo certo. Porque saiu o Quinteiros, mas o presidente permanece, e o mais grave de tudo também, esses 25, 30 jogadores que escolheram não correr pelo Quinteiros também permanecem. Agora a gente vai ter que rezar pela boa vontade desse grupo de jogadores que eles queiram correr pelo próximo técnico, seja ele quem for. Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais. Feito.